Pronto. Acho que vocês estão conseguindo ver. Tá. Então, beleza. Então, eu venho aqui e criei uma struct qualquer. Então, eu vou botar bem aqui. Vamos aqui. Type def. Uma struct. Não fique muito ligado para o typedef, struct, aí eu tenho lá tipo int, peso, tipo int, short int. Assim. Short int peso, short int altura, char, nome, ok? Tá vendo aí? Beleza? Deixa eu ver, tá. Tranquilo. Sim. Aí eu quero... Então, pronto. Essa é a minha estrutura. Aí tenho lá... Vou botar aqui. Tipo cliente. Aí eu tenho lá o tipo cliente ou novo. Certo? Esta parte aqui toda, ela entra estaticamente falando. Ok? Então, nós estamos falando da parte estática. Agora, se eu quiser um ponteiro, simplesmente, então, eu vou ter tipo cliente, ponteiro, cliente. Pronto. Então, eu posso colocar lá o meu código, né? Posso chegar e colocar lá novo ponto altura igual a 170. Dentro do código, né? Novo ponto peso igual a 100. Novo ponto nome igual a X. Tá? E aí eu posso simplesmente fazer, ó, fonte cliente igual ao endereço de novo. Igualmente a gente fez com o tipo normal, tipo int, tipo... Do mesmo jeito, não muda nada. Certo? Certo, ok. Beleza. Aí, tipo, vamos supor assim, que cada elemento desse, peso, altura, nome, eu suponho que eu quero alocar dinamicamente. Esse elemento agora passa a ser dinâmicos. E aí Não, eu quero criar um ponteiro do tipo estrutura. não. O que que acontece? Isso que às Não, vezes... não. Para, Uhum. tá?
esses caras são estáticos, Certo. tá? Então, Ok. eles não vão ser dinâmicos. Agora, dizer assim, eu quero criar uma estrutura dinâmica para incorporar esses caras. Aí é outra história, tá? Ou seja, eu quero criar uma lista. Beleza. Eu quero criar um vetor. Por exemplo, se eu quisesse criar um vetor desses caras aqui, então, posso pensar aqui, ó, tipo cliente, é um vetor de dados com 50, com 6 posições. O que eu fiz? Peguei esse tipo cliente, criei um vetor para ele. Ah, professor, eu quero criar uma lista. Opa! Aí, para eu criar uma lista, eu tenho que ter um ponteiro dentro da estrutura. Aí, então, eu vou ter que assim, ó, o tipo cliente, ponteiro para próximo. Normalmente a gente usa próximo. Pronto. Agora, este ponteiro aqui, eu posso usar. Então, eu tenho que criar, na hora que eu for criar, eu tenho que colocar aqui, ó, novo ponto próximo igual a null. Toda vez que eu crio os dados, agora eu tenho uma, uma possibilidade. Que é a parte dinâmica, não é a estrutura. Tá, gente? Deixa um pouquinho para cá. Não é a estrutura que é a dinâmica. Quem é dinâmico é o meu ponteiro. Tá? Não é a struct, não é o tipo que é dinâmico. É a minha estrutura de dados que eu estou usando como dinâmico. Então, por exemplo, se não tivesse aqui o tipo cliente, ponteiro para o próximo, essa estrutura aqui, esse cara aqui, essa variável é estática, essa variável é estática e essa variável aqui é dinâmica, que é um ponteiro. Ok? Deu para entender? Deu? Agora, Deu sim. tá. Então, agora continua a dúvida. Qual é a dúvida agora? O que acontece na memória quando eu faço eu chamo esse próximo? O que acontece? É. Depende. Hum. Né? A, a memória, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tu está querendo, tentando entender o que tu está querendo. Vamos isolar isso aqui, tá? Só para ir por partes. Eu vou isolar isso aqui, Ctrl X. Vamos pensar que a minha struct é só isso aqui. Tá? Aqui, porque ela tá. Então, vamos supor que a minha struct é só isso aqui. Ok? Então, o que é que vai acontecer na memória? Este cara aqui, uma coisa eu defini a struct. Tu está pensando na memória em relação às variáveis. Certo? Ok? Então, vamos olhar essa variável aqui. Eu imagino que que esteja olhando em relação às variáveis, não em relação à struct. A struct é outra história. Tá? O que tu está definindo que a tua struct ela vai ter um tamanho, vou botar aqui entre aspas, o tamanho em bytes será, aqui neste caso, de 40
e 8. Por quê? O short int é só 44. Porque eu tenho um short int, que é 2 bytes. Eu acho que são 2 bytes. O short int de altura são 2 bytes. E o char de 40 posições são 40 bytes. Então, toda vez que eu criar que eu definir este tipo aqui, esta variável novo, com este tipo, ele vai reservar na memória 44 bytes. Ok? Bom, professor, e se o senhor colocar agora ponteiro? Todo ponteiro, ele tem mais 4 bytes. Então, são 48 bytes. Então, eu tenho uma estrutura de 48 bytes. Então, o tipo, este novo tipo, o inteiro tem 4, o short int tem 2, o char tem 1 byte. O tipo cliente tem 48 bytes. Ponto. Guardei 48 bytes lá. Ele vai alocar na memória 48 bytes. Ah, então quando eu faço isso aqui, tipo cliente novo, ele vai alocar na memória estática 48 bytes. Ele vai alocar na memória estática 48 vezes 6, que eu não sei quanto é que dá. Quase 300, né? 290 e pouco. 288, salvo engano. Né? Então, ele vai alocar 288 bytes. Ponto. O que vai acontecer aqui? Ele vai alocar, certo? Neste caso aqui, na memória dinâmica, 48 bytes de endereço, certo? Além do endereço do ponteiro. Então, o que eu posso fazer ainda, posso fazer mais loucuras aqui, ó. Tipo, cliente, ponteiro para o vetor. E aqui eu posso fazer assim, ó. Ponteiro, vetor, igual o endereço do vetor dados. Aliás, nem precisa, eu posso fazer isso aqui. Certo? Então, como o sistema operacional ou a linguagem de programação vai lidar com isso, não é problema nosso. Meu problema é verificar se, ao alocar, então, quando eu faço isso aqui, ó, aloque o ponteiro cliente, verificar se essa função me devolveu null, porque aí eu vou saber se tem espaço ou não. Mas, aonde vai estar, para a gente é uma abstração, não precisa a gente entender. O que a gente precisa entender é, quando eu for lidar com ponteiros, certo? Quando eu for alocar esse ponteiro, e eu já disse que nem todo ponteiro eu preciso alocar, né? Mas quando eu for alocar ponteiro, eu tenho que saber que eu estou alocando no espaço que existe, né? No espaço viável. É isso que acontece. Ok? Ok, professor.
Tá? Entendi agora. Mas a estrutura ela pode ser a mais louca possível, não interessa, certo? A estrutura ela é estática. Ela pode ter 200 ponteiros aqui. O que ela está reservando? É tamanho em byte. A briga não é com a estrutura, é com as variáveis. Então, a variável ela vai estar no ambiente estático ou dinâmico. Na parte estática, ou no RIP, ou na parte estática. Ok? Ok. Beleza. Mais alguma coisa? Podem perguntar. Ninguém levantou a mão, então vou continuar. Conceição agora ficou preocupada. Vamos lá. Sempre tem que fazer uma coisa aqui. Mais alguma dúvida? Não? Tá tudo bem? Não é possível, cara. Então, se está tudo bem, vamos lá, né? Parar essa apresentação e começar uma outra. Então, vamos lá. Então, a gente viu sobre ponteiros. Eu não vou falar aqui de aritmética com ponteiros. A gente vai falar hoje de recursividade. O que foi que a gente viu na aula passada. Pesquisar bem a história do malloc e é importante a gente entender. Eu só vou alocar um ponteiro quando eu preciso saber me referenciar aquele endereço. Ponteiros auxiliares, não faz sentido eu alocar eles. Tá? Ninguém me perguntou, mas por que eu tenho que alocar, né? Porque eu tenho que ter um endereço fixo dentro da RIP. Bom, recursividade. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Né? O que é a recursividade? A recursividade é quando eu, dentro de uma função, eu preciso chamar essa função que compõe a ideia, que compõe a ideia. Eu posso, dentro da função, chamar a mesma função. Então, cria uma função x lá qualquer. Eu posso, dentro da função x, chamar a função x e não ser uma recursão. Então, essa ideia de que recursão é a chamada da função dentro da função não é verdade. Ou não é de todo verdade. Tá? Ela é uma recursão, a chamada dentro da função dela mesma, ela só vai ser uma recursão quando ela gera um novo produto a partir do que eu tenho. Né? Por exemplo, se eu pego o leite e coloco leite dentro do leite, não gerou nada. Né? Se eu pego uma farinha, coloco farinha dentro dela, não gerou nada. Mas, se eu pego, para fazer iogurte, eu preciso do leite e do iogurte que já existe, ou seja, eu estou gerando um novo iogurte. Então, é uma nova percepção. Tá?
Então, o que a gente tem que pensar, recursão no nosso caso, ele vai ser usado para... Hoje o vizinho resolveu furar, né? No nosso caso, vai ser usado para gerar um laço. Então, sempre vai gerar um laço. Recursão, vocês têm que botar na cabeça de vocês que recursão é um laço. E o laço acaba quando? Se a gente fizesse um while ou um for, tem que ter uma condição de parada. Né? E essa condição de parada tem que estar bem definida. Por isso que quando eu uso um while ou um for, essa história de break no meio do caminho não faz sentido. Tá? Porque eu tenho que saber que horas eu tenho que parar. E eu tenho que saber que eu vou ter que concluir todo aquele laço para parar. Não posso parar no meio do caminho. Né? Ah, professor, mas eu tenho condições especiais. Então, descreva essas condições especiais e coloque dentro das condições de parada. Né? Ou então, trate isso com ifs dentro do seu... dentro da sua dentro da dinâmica que você está querendo colocar. Tudo bem? Então, considere sempre, considere sempre que vai ser assim. Uma recursão é um laço. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, toda recursão, ela tem que ter um ponto de parada. É igual o loop. Então, qual é o ponto de parada? É o caso básico. O mais difícil da recursão é entender que eu vou generalizar a situação. Né? E outra coisa, eu conto sempre de trás para frente. Ou seja, eu tenho que ficar fazendo loop, 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 até chegar ao caso base. Chegou o caso base, eu vou resolver o caso base, que resolve o caso anterior, e aí eu vou fazendo o inverso. Então, a recursão, ela vai e volta. Ela obrigatoriamente vai e volta. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. A única diferença de um laço é que ela é uma mola. Ela vai, enrola e desenrola. Tá? Então, é como se fosse um ioiô. Eu desenrolo e enrolo de novo. Ou enrolo e desenrolo. Ok? Então, isso aqui, quando eu vejo fatorial de um número, eu entendo que é isso. E modelo, vejam, a importância da gente de entender que computação é pensar. Não é só executar, é pensar. Tá? Se eu disser para o meu filho o que é fatorial, ele vai fazer o que está aqui em cima. Tá? É um número n que multiplica com n menos 1, multiplica com n menos 2, multiplica com n até, né, chegar em 1. Certo?
Mas nós temos que enxergar de uma outra forma, para eu enxergar a recursão. Então, eu tenho que entender que eu tenho que multiplicar n fatorial é n. Eu tenho que entender que este processo aqui, né, eu tenho que olhar para isso e entender que isso aí é n menos 1 fatorial. E quando eu faço isso, né, eu estou colocando o meu pensamento num outro patamar, que não é o patamar do ensino médio, é um patamar, né, ou do ensino fundamental, né, é um patamar de quem está além do que é o básico. Então, é nisso que vocês têm que pensar para o resto da vida de vocês dentro da faculdade. Né? Eu não estou mais no ensino médio, eu tenho que pensar além do ensino médio. Então, eu tenho que pensar com outros olhos. Então, uma função recursiva, o que ela vai fazer? Se n for diferente de 1, né, eu vou retornar n vezes o fatorial de n. Se não, ou seja, eu estou chamando a função fatorial aqui. Se não, eu vou retornar 1, que é a minha condição de parada. Então, o meu caso base, ele tem que estar resolvido dentro do... Então, eu tenho duas formas de retornar. Né? O valor n mais vezes uma chamada. Isso aqui não tem nada a ver, tá, com ponteiros. Tem a ver com olhar diferente para o laço. Então, se eu fosse fazer não recursivo, seria enquanto n for maior do que 1, eu acumulo lá, o acumulador é 1. Aí eu vou acumular de 1 até n, ou de n até 1. Depende. Né? Então, eu coloco lá, resposta igual a n. Aí eu leio lá, função fatorial. Qual é o número? Opa, n. Eu li lá n, 5, por exemplo. Aí eu posso, na minha função, colocar como parâmetro esse n. Aí eu digo lá, o acumulador recebe 5. Enquanto n for maior do que 1, faça. Né? Aí eu vou lá, acumulador recebe n vezes n menos 1. Ou acumulador, n recebe n menos 1 e acumulador recebe. Acumulador, só um minuto aqui, tá, gente? Hoje eu estou em casa aqui. Só um minuto. Pode ir lá, professor. Abre aqui a porta, por favor. Então, neste caso, tá? Se eu for fazer recursivo, é um jeito. Se eu for fazer interativo, eu tenho que fazer uma operação de acumulação e uma operação de contagem, sempre. Tá? No caso da recursividade, as duas coisas elas podem ser mais... como é que é a palavra? Automática. Tá? Vamos lá. Então, para vocês entenderem como funciona, né, o que acontece? Eu peço um fatorial de 4. Aí, eu vou chegar e verificar. 4 é diferente de 1? É. Então, ele vai chamar fatorial de 3. Vai chamar fatorial de 2. E vai chamar fatorial de 1. 1 é diferente de 1? Não. Aí, ele retorna 1 para essa chamada.
E aí, quando ele retorna 1, ele sabe que o fatorial de 1 é 1, vezes o 2. Ele retornou por 2. Então, 2 vezes 1 é 2. Vai retornar para cá o 2. Aí ele vai falar, fatorial de 2 é 2, vezes o 3 é 6. Então, ele vai retornar o 6 para cá. Vai tornar fatorial de 3, que eu já sei agora é 6, vezes o 4 que eu tenho lá. Ou seja, retornou para a chamada principal 24. Então, ele vai até o final e vai voltando. Esta é a lógica de recursão. Tá? Dúvidas? Isso eu tenho que pensar em todos os aspectos. Tá? Se eu pensasse num ponteiro, o ponteiro estava indo, né? Uma hora ele vai ter que voltar. Essa volta que a gente precisa trabalhar. Nenhuma dúvida? Cara, o professor Edson é muito bom. Ou ele é muito ruim. Só um pouquinho. Fala, Felipe. Professor, esse empilhamento que acontece por causa da recursão, dependendo do tamanho da minha entrada, não posso ter um Stack Overflow ali? Não, esse empilhamento não. Tá? Esse empilhamento é responsabilidade. É responsabilidade. Me dá só um minutinho aí, gente. Esse empilhamento é responsabilidade do sistema operacional, não é de vocês. Tá? Uhum. Aí, tô com outra dúvida também, mas aí quando o senhor puder responder. Espera só um pouquinho aí, só me dá um minuto. Eu tenho que me despedir aqui daqui, só um minuto. Então, vamos lá. Essa questão do empilhamento, né, é uma questão do sistema operacional, neste caso, tá? Então, não vai dar Stack Overflow, porque você não está, vamos lá, você não está forçando a criação
de mais ponteiros. Então, quem tem que lidar com isso vai ser o sistema operacional. Obviamente que tem um limite, né, de ele conseguir lidar com isso. Tá? E aí eu vou explicar por que a gente tem que, às vezes, alocar ponteiro. Exatamente porque o sistema operacional, quando ele não cabe na memória, ele usa a memória virtual. Ou seja, ele pega parte da memória principal e joga para o disco. E faz um mapeamento. Então, o endereço da memória principal 25 vai ficar lá no disco, no diretório lá que ele escolhe. E aí ele vai jogando. Volta agora. Quando volta, ele tem que voltar para a mesma posição 25 com os mesmos dados. Né? Então, é isso que vai acontecer. Então, esta preocupação é do sistema operacional. Agora, é claro que ele tem um limite também, né? Então, mesmo a memória principal e a memória secundária, a memória virtual, que ele joga em disco, tem um limite. Então, vamos supor que você defina lá no seu sistema operacional que a sua memória principal é de 8 GB e a sua memória virtual é de 32 GB. Tudo bem. Passado dos 32 GB, você não tem mais como colocar. Vai dar um Stack Overflow. Mas não é a palavra, não é Stack Overflow. Tá? Vai dar um problema de dump. Tá? Dá um core dump. Tá? Mas essa preocupação não é de vocês, é do sistema operacional. Ok? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. A preocupação de vocês é, se eu não estou usando o ponteiro, eu tenho que desalocar para poder o sistema operacional trabalhar. Porque ele vai sempre tentar ocupar o espaço que tem ali. Se eu estou ocupando aquele espaço, então, nada feito. Tá? São duas situações diferentes. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu tinha outra dúvida sobre performance também, porque, não sei, né, mas pelo que eu estou entendendo, ele vai empilhando até ele chegar no caso base, e aí a partir do caso base ele vai subindo de novo, né, digamos assim, carregando o resultado. Vai desempilhando, isso. E aí, comparando com uma solução iterativa, por exemplo, que ele só vai do início ao fim uma vez já computando o que eu quero. Depende. No caso do fatorial aí. No caso do fatorial, sim. Uhum. Só que você está usando, olha, mais 2 operações aí. E mais uma variável. Você está usando uma operação de iniciar, uma operação de acumular e uma operação de subtrair. Uhum. Então, se você estiver pensando só em memória, ok. Se você estiver pensando em operações, em número de repetições, pode ser que isso não seja... Porque a eficiência, ela não é contabilizada só com o número de... com a ocupação de memória. Tá? Ela é representada por o número de operações que eu executo. Uhum. Então, no caso de fatorial, ela fica muito pouco provável de você mostrar que recursão ela é menos custosa do que uma interação. Mas quando você pega, por exemplo, uma inserção em árvore, onde você vai ter que fazer um monte de verificações a cada nova interação, cada uma dessas verificações interativas vai te custar muito mais caro do que você deixar isso na memória recursiva. Pode analisar em relação ao problema, né, que a gente está tentando resolver. Então. Exatamente. É claro que recursão, aqui você está
pegando uma metralhadora para matar uma mosca, né? Então, vai ficar caro, mas quando você tem uma metralhadora para resolver um problema de matar 3 leões, né, quando o teu problema são 3 leões e não uma mosca, aí a metralhadora ela é muito mais eficiente do que o mata-mosca. Né? Então, a eficiência ela vai depender da ferramenta que você usa para resolver um problema. E é bom você tocar mesmo nesse assunto, porque nem para tudo a recursão funciona, ou é a melhor solução, né? Mas é uma solução que você vai escrever menos, quase certeza. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Então, ela não vai funcionar para tudo, mas vai funcionar bastante. Vamos lá. Mais alguma coisa? Não? Professor. Beleza, então. Então, normalmente, quando você usa duplamente a recursão, que é o caso da série de Fibonacci, ela é ainda mais, ela consome muito mais, tá? Memória. E ela não costuma ser uma solução mais eficiente. Mas esse aqui é um exemplo só para mostrar que eu posso usar 2 vezes a recursão. Estou chamando a função 2 vezes dentro da mesma função. Tá? Então, não é uma recursão dupla, é uma chamada dupla de recursão. Então, eu resolvo uma, depois resolvo a outra. E elas vão ficar pendentes mesmo. Então, por exemplo, Fibonacci de 4. Não interessa lá como é que é o calcular. Mas ele é calculado, olha, de n-1 mais n-2. Então, eu tenho que resolver de 4 menos 1 ou 4 menos 2. Então, como a chamada primeira é de 4 menos 1, eu vou tentar resolver 4 menos 1. Qual é o ideal? Fazer o inverso. Se eu fosse pensar em melhorar essa função recursiva, eu pensaria em fazer Fibonacci de 4 menos 2 mais Fibonacci de 4 menos 1. Essa substituição ela já reduz a quantidade de armazenamento que eu vou ter que guardar. Só esse detalhe, por exemplo, já faz diferença. Então, ela vai resolver, ela tem que resolver essas 2 situações, ela vai resolver essa. Quando para resolver essa, ela vai ter que resolver essas 2 situações. Aí ela vai resolver essa. Então, cada vez ela está empilhando mais. Então, quando eu chamo, por exemplo, Fibonacci de 4, ela empilhou. Aí ela vai resolver de 4, 4 menos 1. Aí vai empilhar. 4 menos 1, 3 menos 1. Aí resolveu 3 menos 1, ela voltou para cá. Só que eu tenho que resolver mais o 4 menos 2. Vai resolver 4 menos 2? Vai empilhar. Resolveu? Resolveu. Ou seja, resolveu 1 mais 1. Então, agora eu sei que Fibonacci de 4 é o Fibonacci de 1 mais 1. Desculpa. Certo? E aí eu consigo resolver. Certo? E aí eu resolvi o 4 menos 1. Agora eu vou resolver o 4 menos 2. Então eu sei que de um lado é 4 e do outro lado eu tenho que resolver a outra chamada aqui. Então eu resolvi o 4 menos 1, agora eu vou resolver o 4 menos 2 para poder dar a resposta. Ok? Aqui está errado. Que é 3 menos 2. Não vou conseguir consertar agora não. Será que eu consigo? Sim.
Bom, então, Fibonacci de 4 menos 1, eu vou resolver 3 menos 1. Resolvi 3 menos 1, tem que resolver 3 menos 2. Resolvi, agora eu resolvi o 4 menos 1. Falta resolver o 4 menos 2. Certo? Quando der 4 menos 2, já vai dar 2, já vai retornar 1. Então, o Fibonacci desses caras deve ser 3, pela minha conta. Esse aqui, assim, bom, recursividade surge em técnicas de divisão e conquista, onde o problema maior é dividido em pedaços menores. Quando houver mais de uma chamada a si mesma, como é o caso do Fibonacci, ó, tenho 2 chamadas, tá? A tendência é consumir muita memória e ser mais lento. E aí depende também do compilador, da linguagem de programação. Né? Linguagens que já são preparadas para trabalhar recursivamente, tem um paradigma de ser recursiva, elas são muito mais tranquilas para isso. Tá? Elas são muito mais rápidas. Então, se eu for fazer recursivamente em C fatorial, ele vai me permitir chegar a um fatorial, por exemplo, de 500. Se eu for fazer em Lisp ou Haskell, ele vai chegar a um fatorial de 3.000. Né? A função é a mesma. A linguagem que é diferente. Tá? Porque aí tem a ver com como é que a linguagem interpreta, como é que a linguagem economiza espaço, como é que ela define quanto de memória principal, quanto de heap, quanto de pilha, quanto de estática ele vai colocar. Isso tem a ver com a linguagem de programação. Tá? Bom, então, para inverter recursivamente uma string, então, dado uma string, o que eu vou olhar? Chegou no final? Não, pega o próximo. Chegou no final? Não, pega o próximo. Chegou no final? Não, pega o próximo. Chegou no final? Sim. Imprime. Aí volta, imprime. Volta, imprime. Volta, imprime. Volta, imprime. Então, o que eu estou fazendo? Venho. Chegou no último ao final? Não. Então, imprime. Voltou? Imprime. Voltou? Imprime. Voltou, imprime. Voltou, imprime. Voltou, imprime. Né? Então, posso usar o retorno para executar alguma coisa. E, por exemplo, Torre de Hanoi é também um outro exemplo de recursividade que a gente pode ter. Né? Então, quantos discos eu posso ter na Torre de Hanoi? Eu posso ter 500 discos. Né? Vou ter sempre 3. Quer dizer, hoje eu brinco até com 8. Né? Com 8 torrezinhas, né? Com 8 pinos, eu tenho um número X de possibilidades. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Né? Mas a ideia sempre é... Deixa eu ver se eu consigo. É porque eu não estou no modo... Por isso que eu consegui consertar ainda agora. Então, a solução de Torre de Hanoi sempre é parecida com a de fatorial, por exemplo. Para eu mover 4 discos, eu tenho que mover 3 discos, depois o quarto. Só que para eu mover 3 discos, eu tenho que mover 2 discos, depois o terceiro. Só que para eu mover 2 discos, eu tenho que mover
um disco, depois o segundo. Uma vez que eu consegui mover os dois discos, resolver os dois discos, eu posso mover o terceiro. Uma vez que eu movi 3 discos, eu posso mover o quarto. Aí, terminei a movimentação do quarto. O que eu preciso fazer? Agora eu tenho que trabalhar, mover 3 discos. Só que para mover 3 discos, eu tenho que mover 2 discos e depois o terceiro. Opa, para mover 2 discos, eu tenho que mover um disco e depois o segundo. Então, movi um disco, beleza, agora eu posso mover o segundo. Movi 2 discos, beleza, agora eu posso mover o terceiro. Movi o terceiro, opa, agora eu tenho que mover 2 discos. Para mover 2 discos, eu tenho que mover um disco, depois o segundo disco. Ou seja, para mover esses 2 discos, movi o primeiro, movi um disco, posso mover o segundo. Movi o segundo, agora eu só posso mover o primeiro. Movi o primeiro, resolvido o problema. Né? Recursivamente falando. Bom, e também ordenação de vetores. Pode ser também de forma recursiva. Tá? Então, para eu ordenar, aí tem várias formas de ordenação, mas vamos pensar o seguinte. Para eu considerar ordenado este vetor, eu tenho que considerar que o n, né, então ele vai de 0 a n. Opa. Gente chegando agora. Eu tenho que considerar de 0 a n. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu considero que n está ordenado, então vou ordenar os outros para cá. Ou seja, ninguém é maior do que o n, esse cara aqui. Então, eu vou colocar o maior aqui. Depois eu vou colocar o segundo maior aqui. Depois o terceiro maior aqui. Depois o quarto maior. O quinto maior. O sexto maior. E assim sucessivamente. De tal forma que, quando eu chegar nessa situação onde eu só tenho 2 elementos, o vetor vai estar ordenado. Esta é uma forma de ordenação. Isso aqui a gente vai falar depois. Não quero falar agora, não. Bom, dúvidas? Professor, Oi. se eu quisesse mudar o valor de alguma variável ao longo da recursão, sem ter que colocar ela no retângulo para ela vir trazendo, eu só poderia mudar ela com ponteiros, certo? Não sei. Como assim você está querendo? Depende do que você está chamando de valor de variável. Você está querendo pensar na variável... Bom, se eu pensar lá no fatorial, eu estou mudando valores. E eu não estou usando ponteiros. Certo? Mas eu não estou guardando esse valor em lugar nenhum. Eu não estou usando uma variável para guardar esse valor. Agora, eu posso guardar esse valor numa variável global sem nenhum problema. Antes de retornar. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, podia fazer assim.
valor global. Opa. Vamos misturar aqui, tá? Valor global G igual. Aí, posso colocar aqui, ó. Retorne G. Posso fazer isso. Opa. Valor G. Entendeu? Então, eu guardo aqui, só o que vai acontecer aqui? Considerando que essa variável é uma variável global, toda vez que eu chamar a função, ela vai mudar valores. Ah, professor, então eu quero guardar isso num vetor. Beleza. Posso fazer isso? Pode. E eu não preciso de ponteiros. Eu estou guardando todos esses valores em um vetor que está fora. Eu posso colocar aqui também, ó. Dentro do parâmetro. E aí eu tenho uma dificuldade. Se eu quero que eu retorne, eu mantenha os valores, eu tenho que passar ele por referência. Por valor. Então, eu posso ter várias possibilidades. Não necessariamente ponteiros. Entendi. Obrigado. Eu posso querer colocar no ponteiro? Pode. Né? Assim, na verdade, a gente pode tudo. Ou quase tudo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, posso. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você beba. Ah, tá bom. Então você sabe que vai beber, então vai de Uber. Não vai dirigir. Aí você pode beber. Ah, mas eu estou dirigindo. Ah, então você tem que ter a consciência de que não pode beber. Então, dependendo das condições, você pode fazer ou não pode fazer. Né? Na história lá dos ponteiros, né, que eu usei a guia do cachorro, o que acontece? Se eu botar uma guia dentro da outra guia, uma guia apontando para uma guia, o que vai acontecer? Né? Então, eu vou ter um cachorro só. Então, não vou ter dois cachorros. Então, eu posso colocar duas guias no mesmo cachorro, posso colocar uma guia dentro da outra, mas eu vou ter um cachorro só, eu vou ter dois ponteiros. Eu posso botar uma guia apontando para nada, para lixo, né? E uma guia numa mão, outra guia na outra, um apontando para o cachorro, outro para nada. Vou ter dois ponteiros. Então, é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente quer organizar isso? Tudo é possível. Lembra que o computador, o software, ele é um elemento imaginário. Então, a sua imaginação pode fluir para qualquer coisa. Depende dos recursos que você tem. Beleza? Perguntas? O pessoal tá... O Antônio, a Karen tá meio
Será que é isso mesmo? Esse professor meio está falando, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Deixa eu só ver quem está por aí. Alexandre Antonácio. Olha o Antonácio. Ana Chiara. É Ana ou Chiara? É Ana e Chiara. Mas te chamo de Ana ou te chamo de Chiara? De Chiara. Tá bom, Chiara. Antônio. Bruno. Aqui. Bruno de Moura. Caroline. Aqui. Cadê a Caroline? Ela falou com. Aqui, professor. Ah, tá, agora eu vi. Só o C ali. Conceição. Presente. Tá. Felipe. Presente. Gabriel. Vamos tomar um chá de alho aí. Presente. Gabriel Pinto. Presente. Gustavo. Presente. Jader. Dessa vez ele não foi no banheiro, né? Viu? João Gonçalves. Estou aqui, professor. João Vitor. Presente. Jonathan. Presente. Karen. Karen Letícia. Ah, tá ali a Karen. Pra ela não falar, ela levanta o bracinho. Ó. Gostei também, vai. Lohan. Presente, professor. Lucas Gabriel. Estou aqui, professor. Beleza. Lucas Leonardo. Aqui, professor. Tiago. Não, Lucas Vinícius. Presente, professor. E o Vinícius. O Tiago já falou lá. O Vinícius. Cadê o Vinícius? É igual o meu Vinícius. Ah, tá ali, ó. Beleza. Então, nós vamos ter uma... Oi? Eu sou o Evandro, eu acho que minha internet ficou lenta e eu pedi pra eu voltar Desculpa, Evandro. de novo. Beleza. Aí, tá caindo o temporal aqui também. Tá, tranquilo. Obrigado. Tá chovendo aqui. Eu deixei lá no Telegram para vocês. Não sei se vocês estão vendo aqui, acho que estão. Bom, tem uns exercícios para vocês fazerem. Tá? Ó, tem gente saindo do grupo. Agora que eu vi. Quer transformar uma base em outra. Recursivamente. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso de forma recursiva. Tá? Então, vocês podem começar a pensar de uma forma interativa, e depois pensar de uma forma recursiva. Então, esse é o exercício para vocês, para a gente pensar na segunda-feira, para ver se vocês entenderam ou relembrem de recursão. Tá? Professor, eu vou fazer aonde? No papel. Ah, eu quero testar. Tá bom, pega qualquer compilador, tem vários, né? Eu acho que eu coloquei aqui em cima. Ah, ia falar isso aqui também, né? Deixei algumas aulas aqui em cima falando de recursividade, né? A recursão. Vocês podem dar uma olhadinha. E eu deixei mais lá para cima, no semestre passado. Acho que vocês conseguem ver isso aqui, né? Eu acho que só dá para ver a partir do momento que a gente entra. Né? Eu não consigo ver, não. Aqui. Não, professor. Opa, beleza. Então, eu vou botar isso aqui de volta.
Beleza. Mas tá, tudo bem. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, é só uma prévia para vocês. Tá aqui. Será que eu consigo publicar de novo, sem ser no meu celular? Bom, vou copiar aqui. Tem vários compiladores de C, né, que vocês podem usar, são online, tá? Sem problema. Então, o que eu mais gosto, tem o próprio CodeBench. Se vocês já usaram o CodeBench, pode usar lá. Mas o que eu mais gosto é esse aqui. Sei vocês, mas não tem, isso não é problema, tá? O problema é vocês pegarem essa descrição aqui, a Karen vai ter que pegar com todo mundo, tá? E, em cima disso aqui, fazer esses exercícios aí. Tem que buscar fazer exercícios, que eu quero ver a dificuldade de vocês. Quanto vai valer isso? Vai valer o diploma de vocês. Tá? Pensem sempre isso, é o diploma que vocês querem ter. Beleza? Dúvidas? Não? Professor, Oi? para mandar, manda aí no grupo mesmo a resposta. Não, não é para mandar não, para fazer que segunda-feira a gente vai conversar. Tá bom. Tá? Aí segunda-feira a gente apresenta isso. Tá bom? Vem cá, Ana Kelly. Alguma dúvida? Não? Então, vou parar a gravação aqui e vocês fiquem à vontade. Vem cá, bichinho.